Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 2. E enquanto você abre, eu tenho aqui duas importantes informações. A primeira é lembrar que nessa quarta-feira, 8, a gente vai ter o nosso encontro de homens. Mas por que eu estou falando, reforçando? Porque em breve nós vamos adquirir o segundo livro de Cada Homem um Guerreiro. E para isso é importante que você procure o Tita ou o Silvio ou o Josuel para dar o nome para que a gente possa comprar a quantidade certa dos livros, tá bom? Nessa quarta-feira, nós não vamos usar nenhum livro, ou melhor, nós não vamos usar o livro, né, porque nós já acabamos o primeiro livro, mas vamos usar o livro dos livros, né? A Bíblia com o Velho e Novo Testamento, tá? Então, eu não sou a Noemi, eu não sou a tia Noemi, mas eu peço para as esposas pegarem no pé dos seus maridos, para que eles tragam as suas Bíblias aqui e participem com a gente, tá bom? É isso. E a segunda consideração é que hoje a gente está acertando a cronologia do nosso estudo sobre Jesus. O tema de hoje é Jesus em fuga. Eu até fiz está ali. Eu esqueço que tem ali, Jesus em fuga. Esse quadro é em homenagem ao meu Fusquinha. Eu tinha um Fusquinha amarelo. O nome dele era Isaías. Bom, tem uma explicação o nome Isaías. É que tem uma passagem lá em Isaías que diz que ele era feio, que ninguém dava causa para ele, ninguém se importava com ele. E de fato, quando eu comprei um Fusca, aquele Fusca amarelo, eu cheguei com um pedido de oração na igreja assim: gente, eu preciso que vocês orem para que eu compre alguma coisa que ande. Na semana seguinte, o irmão trouxe um Fusca amarelo batido, feio para chuchu, e falou: pastor, tem esse Fusca aqui. E eu comprei aquele Fusca amarelo. Bom, está explicado. Mateus capítulo 2, abra por favor a sua Bíblia, e por favor mantenha ela aberta, se possível. Nós vamos ler o capítulo todo. A minha tradução é Almeida século 21. Talvez, se aparecer algum texto aí atrás, vai ser um texto um pouquinho diferente. Mas vamos lá? Mateus 2, diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. A estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. E quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho.
Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel, chorando por seus filhos e recusando-se ser consolada, porque eles já não existem. 19. Depois de que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonhos, dirigiu-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado: ele será chamado Nazareno. Amém. Portanto, o tema de hoje, então, é Jesus em fuga. Semana passada, volta de encontro, nós, de certa forma, revivemos, um pouquinho do Natal, um Natal fora de época, vamos chamar assim. E o Juarez destacou que o nascimento de Jesus marcou o fato de que Deus veio ao nosso encontro. E Jesus é a expressão máxima do Pai. Tanto é que em João capítulo 10, versículo 30, nós lemos: eu e o Pai somos um. Então Deus moveu a história, Jesus se humilhou, anunciou a vinda de Jesus, Deus se humilhou, anunciou a vinda de Jesus, e Deus deseja ser conosco, ser presente conosco, e Ele também é capaz de transformar as nossas vidas. Cremos nisso. No entanto, quando a gente fala logo de Natal, é importante lembrar que o Natal não se resume em um dia, nem numa semana. Talvez o Natal tenha, os textos que falam sobre Natal tenham um espaço maior de tempo. Não se resume também naquelas músicas que nós cantamos, tipo Noite Feliz, Noite de Paz, porque, na verdade, os textos utilizados para retratar o Natal, eles não se prendem, como disse, a um único dia ou uma semana, mas possivelmente retratam cerca de 2 anos, vamos dizer assim. E Mateus capítulo 2 é um texto que retrata muita tensão. Nós podemos afirmar que se trata de uma ação diabólica para destruir o plano de salvação que Deus tinha em mente. E a narrativa de Mateus, ela pode ser dividida em 4 partes. Eu vou pedir para mudar a figura aqui. 4 partes. Quais são essas partes aí? Bom, a visita dos magos do Oriente, a fuga para o Egito, o massacre às criancinhas até 2 anos em Belém e nos arredores, e o retorno do Egito para Nazaré. E Mateus, ele destaca algumas pessoas e as suas atitudes em relação ao nascimento de Jesus. Então, eu destaquei aqui, num próximo
texto, eu destaquei aqui as pessoas-chave desta narrativa, que são os magos do Oriente, que eram homens sábios, estudiosos, os reis magos do Oriente, que provavelmente eram homens sábios, eles eram estudiosos, tementes a Deus, mas eles também não eram judeus, eles não eram israelitas. Sabe-se pouquíssimo sobre estes homens. As histórias mais conhecidas afirmam que aqueles homens eram tal de Belchior ou Melchior, Baltazar e Gaspar. No entanto, não podemos afirmar que se tratavam de 3 homens, pode ser mais, e o fato de que Mateus registrar estes homens como gentios, homens que não eram do povo de Israel, mas eram homens que reconheceram Jesus como rei dos judeus. E eles vieram adorar esse Jesus. O texto diz: onde está o rei dos judeus? Recém-nascido. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O segundo personagem é o rei Herodes. Era um grande e perverso homem. Ele era um rei muito ruim, bicho ruim mesmo. A sua ficha de matança era muito grande. Ele chegou a matar os seus filhos, Alexandre e... eu esqueci o nome dele, o nome do segundo, porque ele pensou que eles queriam ocupar o reino no lugar deles. E um tal de imperador, Augusto, imperador de Roma, ele costumava dizer o seguinte, que era melhor ser um porco de Herodes do que filho de Herodes. E aí, só para vocês entenderem essa frase tem um trocadilho, porque no grego, porco é us e filho é huios. Então, tem ali um trocadilho, tem um sentido mais, talvez, cômico, vamos dizer assim. Mas Alexandre o Grande chegou, o Augusto, imperador, ele chegou a afirmar que era melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes, porque se correria o risco de passar pela morte se Herodes cismasse com alguma coisa. Ele reconstruiu o templo de Jerusalém também. Ele também construiu um aqueduto para conduzir água potável a uma região de Cesareia. Então, na verdade, ele era um homem de grandes obras. Na linguagem de hoje, nos tempos de hoje, não tem aquele lance que a pessoa fala, rouba mais faz? Então, de Herodes a gente poderia dizer que ele mata mais faz, né? Porque ele matava, ele era ruim mesmo, mas fazia algumas coisas. E aí, nós temos mais 3 personagens, que é José, Maria e Jesus, que é a família que estava sob os cuidados de Deus. E aí nós temos mais alguns, que são os anjos, são os sacerdotes, que também aparecem na história. Mas, eu queria fazer aqui um breve resumo. Romildo, me lembrei de ti e escrevi essa frase, em apertada síntese, o capítulo 2 pode assim ser resumido. É só para você não esquecer. Os magos vieram do Oriente, guiados por uma estrela, e nós não temos uma explicação de como seria essa estrela. No meu entendimento, eu creio que não se tratava de um acontecimento astronômico, mas sim um ato sobrenatural da parte de Deus. E ao passarem por Jerusalém, aqueles magos, eles trouxeram então a notícia sobre o nascimento do rei dos judeus, que era Jesus. E a grande preocupação de Herodes era que aquele Jesus iria tomar o seu lugar. E por conta disso, tanto o rei Herodes quanto a cidade de Jerusalém ficou alvoroçada. Porque Herodes, cheio de ciúme,
E a cidade de Jerusalém, lembrando e olhando para aquele homem, talvez tenha pensado assim: louco do jeito que é esse Herodes, vai sobrar para a gente. Ele pode surtar e pode sobrar para a gente. Então, a cidade de Jerusalém estava assim, alvoroçada por conta de tudo aquilo. E mais do que depressa, Herodes então chama os principais, os sacerdotes, os escribas, e ele então pergunta: onde é que vai nascer o rei e tal? E eles respondem: olha, o rei vai nascer lá em Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz que em Belém seria a principal terra de Judá, porque ali nasceria o guia que conduziria o povo de Deus, Israel. E aí depois, secretamente, Herodes chama os magos para que informassem o local exato onde Jesus estaria, onde ele seria encontrado, porque ele dizia: eu também quero adorá-lo. Só uma nota aqui: é possível que José e Maria tenham ficado mais tempo em Jerusalém, né? Não sei, vamos recuperar a memória aqui. José e Maria se deslocaram até Belém porque eles iam participar de um censo. Mas eles parecem que ficaram um tempo a mais ali em Jerusalém, ali em Belém. Provavelmente eles saíram de Belém, o Jadson já pregou sobre isso, apresentaram Jesus, né, no templo, voltaram para Jerusalém e ali ficaram durante algum tempo. E a visita dos magos não parece ter sido imediata ao nascimento de Jesus. Então, o que fica nítido na história é que os magos tratavam Jesus como um divino rei. Por isso eles foram lá adorar ao Senhor. É nítido que havia temor no coração daqueles homens. É nítido que existia um desejo tremendo de adorá-lo, pois eles disseram assim: tendo sido avisados em sonho, eles voltam da presença, e não passam na presença de Herodes, mas eles, antes disso, eles adoram ao Senhor Jesus, eles entram naquela casa, se alegram, adoram ao Senhor. O texto continua dizendo que eles então mudam o trajeto, voltam por outro caminho. Estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes sobre esse texto, e ele faz uma observação bem interessante. Ele diz o seguinte: que quando Jesus entra na nossa vida, os nossos caminhos são mudados. E aqueles homens entenderam, receberam uma mensagem por sonho da parte do Senhor, entenderam que Herodes tinha uma má intenção, e por isso voltaram por outro caminho. E aí, o anjo do Senhor entra em cena, ele aparece para José, que prontamente obedece. Diz o texto: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Versículo 14. E Mateus faz questão de registrar tudo isso. Por quê? Porque o livro de Mateus, ele é direcionado aos judeus, e ele tem essa grande intenção de dizer assim: olha, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Se você ler o livro de Mateus, você vai encontrar essas expressões: para que se cumprisse. E qual que era a intenção dele? Mostrar: olha, Jesus é o Messias. Vocês precisam crer nesse Jesus, porque ele é o Messias, enviado de Deus para nos salvar. Enquanto José e a sua família fugiam para o Egito, Herodes ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de 0 a 2 anos em Belém e aos arredores. Eu, quando leio esse texto, eu fico impressionado, porque às vezes a inveja e o ciúme faz coisas que nós não acreditamos. Quantas famílias inteiras choraram pelos seus filhos, passaram por aquela dor por causa do egoísmo de um homem. Sabemos que a atitude de Herodes é o extremo da aberração. No entanto,
podemos entender que uma pessoa voltada para si mesma e longe de Deus pode causar assim pode causar danos irreparáveis na vida de uma pessoa. Então, abro um parênteses para dizer que é importante que nós cuidemos dos nossos interesses, seja dentro da nossa casa, porque às vezes o nosso egoísmo, as nossas vontades acabam prevalecendo lá dentro dos nossos lares, ou onde estivermos, cuidemos para que nós não prejudiquemos as pessoas que estão ao nosso redor com o nosso egoísmo, com o nosso pecado, com aquela pessoa que olha para si mesmo. Tome cuidado, porque o egoísmo ele é cego, e o egoísmo não permite que a gente enxergue aquilo que está ao nosso redor. Se você tem esse problema dentro da sua vida, saiba que você pode causar muitos estragos na vida de algumas pessoas. Nós não sabemos quanto tempo José e a sua família permaneceram no Egito. Possivelmente uns 2, talvez 3 anos, não sei. Mas novamente o anjo do Senhor veio com o recado de Deus. Dispõe-te. Gosto dessa palavra, porque ela parece que chama José a uma atitude urgente. Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Versículo 20. E assim, Jesus e a sua família aportaram em Nazaré, e a família passou a maior parte do tempo naquela cidade. Jesus cresceu ali, Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro ali. Enfim, Jesus passou praticamente boa parte da sua vida ali em Nazaré. E agora eu queria conversar com a igreja, porque diante dessa história, eu queria destacar algumas atitudes em relação ao nascimento de Jesus. Nós temos algumas lições que nós podemos extrair das atitudes que nós vemos nestes personagens em relação ao nascimento de Jesus. E aí, a primeira atitude, talvez apareça aqui, isso, é que com Herodes, nós podemos destacar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Herodes não era apenas louco, não era apenas egoísta ou sedento de poder. Muitas vezes o diabo pega carona através das nossas fraquezas e dos nossos pecados, para cumprir os seus propósitos. Neste caso, o diabo estava tentando frustrar os planos de Deus. Essa atitude de Herodes me faz lembrar Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12, que diz que a nossa luta, a luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Desde a criação, desde o começo, Satanás vem tentando frustrar os planos de Deus. No caso de Herodes, não se tratava apenas de interesse político, de poder, era o diabo tentando impedir o plano de salvação. Meus irmãos, e se você está aqui nos ouvindo hoje pela primeira vez, não sei, Deus tem um plano de salvação. Deus deseja resgatar o pecador do seu pecado. Deus deseja dar vida eterna a cada um que nele crê. No entanto, Satanás ele tenta e tentou frustrar esses planos. E como que ele poderia fazer isso? Matando o menino. Assim, Jesus não morreria na cruz do Calvário. Ele está tentando tirar a cruz, tirar o sacrifício, para que o plano de salvação
fosse frustrado. Quando eu conheci a CBP, não me lembro exatamente o ano, talvez tenha sido 94, 95, por aí, mas naquele retiro que a gente participou, a gente cantou muito uma música, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. E para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meus irmãos, eu não estou convidando você para ver o diabo em cada poste e em cada esquina. Não é isso o meu propósito ao destacar essa lição. Mas nós precisamos de discernimento, precisamos entender que o diabo também pega carona em algumas atitudes que tomamos ou em algumas situações que nós vivemos. O diabo muitas vezes usa a nossa fraqueza para conseguir os seus objetivos. Uma ilustração, talvez que possa se encaixar nessa palavra, eu não sei se vocês vão se lembrar daquela passagem que está em Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Trata-se ali de quando Jesus acalma a tempestade. E eles sofrem uma grande tempestade. Aquela tempestade era mesmo o revolto lago ou mar que eles estavam ali. Agora, aquela tempestade pode ter sido natural? Pode porque aquela região é bem propícia àqueles tipos de tempestades que eram assim repentinas. Por que era? Porque aquela cidade, agora eu não vou me lembrar o nome, ela fica a alguns 700 metros, se não me falha a memória, abaixo do nível do mar. E aí, ali o ambiente é favorável para a tempestade. Aqueles discípulos estavam dentro de um barco, junto com Jesus. Jesus mandou que eles fossem para aquele barco. Enfim, eles estavam totalmente dentro da vontade de Deus. E aí vem a tempestade. E aí Jesus acalma a tempestade. Mas quando eles chegam do outro lado, com quem eles se deparam? Um endemoniado de Gadareno. Então, eu não estou afirmando que foi, mas que pode ser. Pode ser. Quando eles chegam do outro lado, eles se deparam com um endemoniado de Gadareno. Algumas atitudes podem dar brechas para a ação do diabo. Em outras ocasiões, algumas situações alheias à nossa vontade, sem que nós estejamos em pecado, sem que estejamos passando por algum problema, ou sem que estejamos em falta com o Senhor, muitas vezes o diabo pode chegar e tentar estragar a ação de Deus. Portanto, que Deus nos dê discernimento nos nossos dias, para que a gente possa entender, olha, isso não é à toa. Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear aqui em Cubatão, eu ainda morava em São Paulo, e às vezes acontecia algumas coisas do nada, e eu ouvia a Nilza dizendo assim, isso não é à toa, isso tem alguma coisa em relação ao nosso ministério. Então, cuidado, porque muitas vezes, de fato, o diabo usa alguma situação para tentar frustrar os planos de Deus, para tentar atrapalhar a obra do Senhor. Com os magos, nós temos a segunda lição. Com os magos, nós podemos destacar que é importante utilizar o conhecimento para buscar e adorar o Senhor. Como disse, nós não sabemos quem eram os magos, não sabemos os seus nomes, de onde eles vieram, se eram 3, se eram mais homens, nós não sabemos, isso é só história. Mas uma coisa, nós não temos dúvida, eles sabiam que estavam procurando um rei, e este rei não era um rei puramente humano, era um rei divino. Eles sabiam que estavam procurando um rei, o Rei dos Reis, e eles tinham noção da divindade de Jesus, do seu poder. Por isso, eles chegaram naquela casa
e adoraram ao Senhor Jesus, e louvaram o Senhor Jesus, e se alegraram com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. Aqueles homens cheios de conhecimento expressaram adoração ao Senhor. Nosso culto precisa ser espiritual, nosso culto precisa ser autêntico. Quando nós nos rendemos a Ele, nós rendemos toda a nossa devoção, rendemos também o nosso reconhecimento de que Ele é Senhor. Aqueles homens, com todo o conhecimento que tinham, renderam sincera adoração ao Senhor de suas vidas. Por outro lado, nós nos deparamos também, na leitura do texto, que alguns homens sábios, que conheciam a palavra de Deus, eram sacerdotes, escribas, eles foram consultados por Herodes, e aí eles vão lá e dizem: olha, Jesus, ou melhor, o rei dos judeus, irá nascer lá em Belém. E é interessante, meus irmãos, que enquanto aqueles magos foram até Belém ao encontro de Jesus, ao encontro do Rei dos Reis, é possível que aqueles sacerdotes e aqueles escribas tenham voltado somente para suas casas. E com isso, a gente aprende que não basta a gente saber muitas coisas sobre Deus. Não basta a gente ter um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico. Nós precisamos usar nosso conhecimento da palavra de Deus para nos rendermos ao Senhor, para entendermos que Ele é Senhor de nossas vidas. Eu não sei falar inglês. Rick Warren, falei certo? Escreveu o seguinte, que a Bíblia ela não foi escrita para ampliar nosso conhecimento, mas sim para mudar as nossas vidas e nos levar a adorar a Deus, reconhecendo a sua soberania e o seu reino entre nós. Quando nós buscamos conhecimento da palavra do Senhor, é para que nós nos rendamos a Ele com todo o nosso conhecimento, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso sentimento, porque é assim que a palavra nos chama a adorar a Deus. Aqueles magos nos dão essa lição. O quanto é importante nós utilizarmos o nosso conhecimento para buscar e adorar ao Senhor. Mas ainda com os magos, nós podemos destacar uma terceira lição. A pronta obediência é o melhor a oferecer a Deus. Aqueles homens, então, logo depois de visitarem o Senhor Jesus, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, eles regressaram por outro caminho. A nossa obediência implica em ouvir, entender e agir. E nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, entender a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Tiago 1, 22 diz assim: não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. A obediência implica em ouvir, entender e agir. Atos 5, 29 diz assim: importa obedecer a Deus e não aos homens. O que você tem feito com aquilo que você sabe, com aquilo que você ouve a respeito do Senhor? Você tem submetido a sua vida a Deus? Porque quando nós apenas ouvimos e apenas aprendemos sobre Deus, mas não nos rendemos a Ele, então nós estamos, talvez, eu não vou dizer perdendo tempo, mas estamos patinando, não estamos seguindo e não estamos agradando ao Senhor de nossas vidas. E em quarto lugar, a gente vai destacar agora o seu José. Seu José
ele mostra que a pronta obediência é importante para exercer a paternidade responsável. Paternidade responsável também está ligada à obediência. E se tem um camarada na Bíblia que foi obediente a Deus e um bom chefe de família, responsável, esse cara foi José. Diz o texto que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará um menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Se tem alguém, se tem algo que resume José, é a disposição imediata de fazer a vontade de Deus. E eu estou destacando essa ideia de paternidade responsável, também é obediência a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 54, diz que Jesus foi identificado como filho do carpinteiro. Sabe o que isso significa? Que José ensinou a função de carpinteiro a Jesus. Abri um parênteses. Eu imagino que quando Jesus ia executar um serviço em alguma casa, as pessoas diziam assim, talvez: caramba, ele mandou o filho, o que eu gosto mesmo é do José, o José que é bom. Eu chamo Jesus, com todo respeito, de um carpinteiro meia boca, ele quebrou o galho. Aí alguém vai dizer assim: não, mas ele era milagroso, ele transformar. Não tinha isso não, ele se fez homem. E eu imagino, isso é só imaginação, não é a Bíblia que diz, tá? Eu imagino que ele não era tão bom quanto o pai, até porque essa não era a ênfase de Jesus. A ênfase de Jesus era a missão que ele tinha. E eu imagino então as pessoas meio zangadas: caramba, veio o filho, não veio o pai, porque José era o carpinteiro. E esse texto que eu acabo de ler aqui, provavelmente José já tinha talvez até morrido, mas as pessoas diziam: não é esse o filho do carpinteiro? José era um cara justo. Mateus 1, versículo 19, José era justo, um homem justo. E na semana passada, não sei se vocês vão lembrar, né? Nós tivemos um Natal fora de época. Mas agora, nesse momento, nós temos o Dia dos Pais fora de época. E, gente, como eu gosto dessa dinâmica que nós estamos vivendo agora, de pregação da palavra expositiva, utilizando textos em sequência. Isso significa que, se eu convidasse você para vir a uma escola de pais, você diz: não vou. Mas hoje você está aqui, tu é pai, tu é mãe, tu és, de repente, alguém que é responsável por alguém está sob a sua responsabilidade, você entrou aqui, você deve estar cantando: entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio. Porque você está ouvindo uma coisa que você não queria ouvir. Nós tivemos em maio aqui, nós tivemos uma escola de pais, e eu sei que alguns não vieram, assim também como nós temos, às vezes, encontro de casais, e muitos não vêm e falam: não, eu vou ouvir lá, negócio de beijinho, tchau, não gosto disso. Não, meu casamento está mal, se eu for lá vai ser ruim. Mas aí vem um pregador aqui, num dia sequencial, e prega sobre casamento, e tu entrou aqui, e você vai ouvir, vai engolir, não tem jeito. Mas voltando, José era um super pai, era um pai segundo o coração de Deus. E agora eu me dirijo, permitam, por favor, me dirigir aqui aos pais, às mães, aos que têm uma responsabilidade, alguma criança sobre a sua responsabilidade debaixo do seu teto. Eu quero dizer para você o quanto é importante que você tenha esta figura de pai, que você exerça uma paternidade responsável, que você
tome decisões e ajude o seu filho, a sua filha, a chegar no caminho certo. Essa é a sua responsabilidade. E José reconheceu a sua responsabilidade. José entendeu o quanto era importante ele ser pai, ser um pai responsável. José era um homem ligeiro. Eu imagino Maria perguntando assim, quando ele recebia a mensagem do Senhor: dispõe-te, pega o menino, vai embora. Imagino a Maria dizendo assim: Zé, é essa hora, vamos esperar amanhecer. Não, mulher, é agora, porque o Senhor falou comigo. José era um pai responsável, um pai que não esperava, ele ouvia do Senhor e colocava em prática. Como disse, em maio, nós tivemos aqui a nossa escola de pais. E eu me lembro de ter repartido um pouquinho da minha experiência, da experiência que nós vivemos como família. E nós precisamos ser pais responsáveis, que sejam presentes nas nossas famílias, prontos para ouvir o Senhor, para obedecer à voz de Deus, que nós nos esforcemos como pai para caminhar com os nossos filhos, para ensinar nossos filhos, para criá-los no temor do Senhor. Você não esperava ouvir isso hoje, né? Mas a palavra de Deus me dá vazão para falar isso. E se você não tem sido um pai segundo o coração de Deus, eis aí a oportunidade de você se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a ser um pai segundo o teu coração. Eu me lembro que quando nós estávamos aqui reunidos na escola de pais, a última coisa que eu destaquei na minha palavra foi a oportunidade de nós como pais contarmos com a misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Como pais nós cometemos tantos erros com os nossos filhos. Mas se nós tivermos aquela intenção, aquele desejo de sermos pais segundo o coração de Deus, eu tenho certeza que Ele não vai faltar com a sua misericórdia. Mas é imprescindível que você cumpra o seu papel, que eu e você cumpramos o nosso papel de interceder pelos nossos filhos, de orar por eles. Quer ver um tempo que a gente intercede mais forte pelos nossos filhos? Principalmente quando é filha, quando elas adolescem. Ficam adolescentes, os gaviões chegam em casa, né? Aí você fala: Senhor, se ajoelha, e Senhor, me ajuda, abençoa minha filha, Senhor. Calma, Jadson, vai dar certo. Mas eu estou chamando vocês hoje para esse dia dos pais fora de tempo, para chamá-los à responsabilidade. Gente, vale a pena você investir na vida do seu filho. Me permitam falar da minha experiência. Quando eu vim para cá em 2010, a Gabriela e a Fernanda ainda eram adolescentes. E eu me lembro que elas têm idade diferente, né? Então, às vezes, eu vinha de Cubatão, trazia uma, pegava a outra, trazia a outra, levava a outra. Era assim. E, às vezes, eu reclamava, cansava. Mas, gente, se tivesse que fazer de novo, eu faria de novo. Sabe por quê? Valeu a pena. Nós estamos no caminho do Senhor. E, se você é pai, mãe, ou responsável por alguém, coloca isso em prática. Nós temos aqui sábado, nós temos os jovens que se reúnem aqui. Nós temos as células. Trabalha para isso. Você diz: pastor, mas dá trabalho, cansa mesmo. Mas é o teu papel. Seu papel é levar o seu filho até Jesus. Se ele vai aceitar Jesus, se ele vai caminhar com Jesus, nós não podemos intervir nisso. Mas você pode, de alguma forma, ajudar o seu filho a chegar até Jesus. Interceda pelo seu filho. Ore pelo seu filho. Quando eu me formei, o meu pai me deu um abraço e disse assim: eu orei para que você fosse um pastor.
Eu nem era pastor ainda, estava começando o seminário, mas ouvir aquela palavra foi tão gostoso. Ore pelo seu filho. Mais do que isso, ajude o seu filho a chegar até Jesus, porque esse é o nosso papel. José foi um pai segundo o coração de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 51, informa que Jesus era obediente aos seus pais. José fez a sua parte, Jesus fez a parte dele. E nós precisamos de pais presentes, que contem com a misericórdia do Senhor. Vamos ler comigo? 1, 2 e... de novo. É a minha conclusão. Lições destacadas pelas atitudes em relação ao nascimento de Jesus. A nossa luta é contra principados e potestades. É importante utilizar o conhecimento para buscar e adorar ao Senhor. A pronta obediência é o melhor a oferecer a Deus. A pronta obediência é importante para exercer a paternidade responsável. Quem é pai, mãe responsável aqui, eu quero pedir para você ficar de pé. Quero orar com você e por você.